Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao SESC Senat Cabo de Santo Agostinho. Meu nome é Wellington, eu sou instrutor prático teórico e de máquinas aqui da instituição e hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde e segurança no trabalho. Um tema bastante relevante, bastante significativo para o desenvolvimento no meio corporativo. Mas antes de ir para o tema, eu gostaria de lhe fazer um convite para vir aqui na nossa unidade que fica localizado na PS60, na rodovia PS60, depois do Shopping Costa Dourada, aqui no bairro do Rosário. A nossa instituição ela tem 40 mil metros quadrados, então venham conhecer os nossos serviços de saúde, esporte e lazer e também venham se capacitar com a gente aqui no Senat. Tá? Então, os cursos que são oferecidos, principalmente, não poderia deixar de falar da nossa plataforma EAD, ead.sescsenat.org.br. Lá temos quase 300 cursos, eu acredito que já tem mais gratuitos para você estar se capacitando. Fica aí o convite para você vir aqui na nossa instituição conhecer a nossa unidade. Lembrando que estamos reformando ela para você, trabalhador do setor do transporte. Ok? Então vamos lá para o tema que tem bastante relevância no nosso dia a dia: saúde e segurança de trabalho. Saúde e segurança no trabalho, nós temos que encarar isso como investimento. Não podemos encarar saúde e segurança no trabalho como um custo. Então, quem é que ganha com esse investimento? Quem ganha é a empresa, o colaborador e o país. Por quê? Qual a importância da saúde e segurança no trabalho? A segurança e saúde do trabalho é um conjunto de normas e atividades, medidas, e ações preventivas praticadas para melhorar e garantir a segurança do ambiente de trabalho. Ela também atua na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes, além de proteger a integridade física de quem? De nós trabalhadores. Então, a saúde no trabalho ela constitui uma das principais bases para a prevenção da força de trabalho adequada. Tá? A saúde do seu bem-estar completo, do bem-estar físico, mental e social, que não consiste apenas na ausência da doença ou enfermidade. Esse conceito é emitido lá pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Bastante interessante. Então, a saúde e segurança no trabalho, são medidas técnicas, médicas, educacionais, psicológicas que atuam instituindo convencendo as pessoas a implantar essa prática preventiva. Tá? Por quê? Quando se fala em segurança no trabalho, olha, o próprio nome já é bastante sugestivo. Saúde e segurança no trabalho, que coisa bacana. Aí nós podemos partir do princípio e lembrar da nossa higiene na segurança do trabalho, que pode ser entendida como uma disciplina voltada justamente para estudos e aplicação de métodos para a prevenção de acidentes e trabalho, para a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e outras formas de agravos na saúde do trabalhador. Tá? Então, a saúde e segurança, ela prevê, ela tem uma prevenção, se faz a prevenção, no caso, nesse país, através da identificação, da avaliação de fatores de riscos, onde aquele profissional, onde aquele trabalhador está trabalhando, e aí sim nós vamos adotar uma implantação de medidas, e adotar prevenção e eliminar justamente o fator primordial e fundamental para o nosso trabalho, que é os fatores de risco. Tá? Então, a segurança no trabalho ela define justamente normas descritas aonde? Quando a gente fala em segurança de trabalho, tem uma série de fatores que a gente pode agregar valor. Uma das é o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, tá? E ela é regulamentada pela portaria da ONU, norma regulamentadora, Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Então, dentre essas normas, Ministério do Trabalho e Emprego, eu vou citar aqui a norma NR4, que além das convenções internacionais, a OIT, Internacional do Trabalho, ela é ratificada pelo Brasil. Ela deve contar com obrigatoriamente com profissionais na área de segurança para atuar na sua empresa, para que todas as empresas prosperem, tá? Empresas privadas. Então, cada vez mais as empresas vêm adotando a implantação de práticas de segurança no trabalho. O pessoal não tem como. Tá? É um investimento. Nós não podemos encarar isso como custo. Tá? Por quê?
os índices de acidentes no trabalho, ela vem reduzindo, né? Segundo a organização, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em todo o mundo, cerca de 5 mil pessoas morrem, né, por dia em consequência dos acidentes ocorridos ali no ambiente de trabalho. Tá? Então, para isso, foram criados, né, para isso nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego e suas normas regulamentadoras. Tá? Mas o que é uma norma regulamentadora? São documentos normativos, públicos e editados por quem? O Ministério do Trabalho e Emprego, certo? Justamente elas estão baseadas em leis relativas à segurança e medicina do trabalho, tá? As normas regulamentadoras, elas contêm regras de caráteres obrigatórios, como, por exemplo, a finalidade de estabelecer requisitos técnicos e legais sobre os aspectos mínimos de segurança e saúde o quê? Ocupacional, tá? Então, seja diretamente pela referência de normas técnicas ou pela incorporação de todos ali, né, parte do conteúdo desta norma referida. Então, mas para isso, o que seria uma norma técnica? Né? A norma técnica são documentos estabelecidos para o consenso crítico, justamente editados e aprovados também em órgãos técnicos, né? Aí lá, em órgãos técnicos reconhecidos, tá? Então, lá citei na norma técnica as diretrizes, as características, as atividades e seus resultados, ali visando obter o quê? Um grau ótimo de ordenação em um dado de um determinado contexto ali. Tá? Então, em caráter voluntário, né, torna-se obrigatório quando essa condição é estabelecida pelo poder público, por exemplo. Tá? Então, vou citar aqui um ambiente bastante interessante, que são as oficinas mecânicas, né, nas empresas. Então, as oficinas também, né, são estabelecimentos, né, que realizam manutenções ali de veículos, como, por exemplo, troca de óleo, lubrificante, regulagem do motor, lavagem de peça, né, dessas atividades. As oficinas mecânicas, elas geram vários tipos de quê, pessoal? De quê? Ó, óleo, lubrificante. O que é que ela gera? Resíduo, meu amigo. Então, os resíduos, aí sim, aí a gente tem que ter uma preocupação com esse resíduo, que ele traz danos ao meio ambiente, né? Dificulta a prática da gestão adequada do resíduo, aonde é que eu estou destinando esse resíduo. Tá? Então, as oficinas mecânicas realizam diversos tipos de atividades relacionadas ao quê? A reparação de veículos. Tá? Mais uma vez, lubrificante, limpeza de peças, né? Entre outras. Então, as principais atividades envolvidas, né, na oficina mecânica são várias, mas eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, a suspensão, freios, regulagem do motor, alinhamento, balanceamento, enfim. Então, são situações que vão gerar sempre resíduo, é isso? E o que é que eu estou fazendo com o descarte desse resíduo? Então, eu também posso agregar valor nesse resíduo, né? Então, tenho que fazer o descarte adequado para que não cause dano aonde? Ao meio ambiente e à saúde pública, né, pessoal? Então, tem que ser com esse cuidado. Então, diversos tipos de resíduos sólidos, por exemplo, estão associados a essas atividades. Tá? Então, os principais, né, entre os principais encontra-se, né, claro, é evidente, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas pneus, graxas, né, porque eu vou lembrando aqui de vários resíduos sólidos ali que são classificados de acordo com a NBR 10004. Da onde é essa NBR? Que é a norma brasileira regulamentadora, tá? Da associação da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? De acordo com características e periculosidade apresentada. Tá? Então, aí tem que ver quais são as classes desses resíduos, quais são as classes, né? Elas são divididas em classes, classe 1, perigosa, classe 2, não perigoso, né? Aí tem a questão da classe inerte, inertes, e as classes 2 também, classe e não inertes. Tá? Então, dessa forma, o tratamento, o armazenamento, o transporte, aí a gente tem que ter cuidado com a destinação final, né, dos mesmos. Tá? Devem seguir diretrizes normativas para controle e prevenção de possíveis impactos ambientais. Ok? Então, os resíduos, né, quais são os tipos de resíduos? Né? Para
dentro desse resíduo, além do resíduo, existem os riscos. Mas que riscos são esses? Nesse ambiente aí, cheio de detalhes. O risco físico, olha só, o risco físico, tá? Que são ambientais ali, né? Temperaturas extremas, vibrações, radiações, olha que coisa bacana, né? Ionizantes, enfim, frio, calor, pressões e os riscos químicos. Olha só, esse é que a gente tem que ter mais cuidado. Todos eles são importantes, mas cada um com sua particularidade, cada um com seus detalhes ali. O risco químico, por exemplo, né? Aí o que é que nós temos que ter cuidado? Para não ser absorvido por quê? Pelo nosso organismo, que pode produzir reações tóxicas e danos à nossa querida saúde. Risco biológico, aí nós temos que nos preocupar com as bactérias. São riscos provocados por quem? Bactérias. Como é que está a higiene de segurança do trabalho? Como é que está a higiene do meio ambiente de trabalho? O risco também ergonômico. Olha quanta coisa a gente pode puxar aí. Né? Então, caracterizar a falta de adaptação de condições de trabalho. Então, tem que ter condições de trabalho. Risco mecânico. Tá? Isso, claro, tudo isso está associado. Aí eu falei de resíduo, risco, mas se eu tenho que tomar as medidas preventivas para evitar o quê? Os acidentes de trabalho. O que é que causa acidente de trabalho, pessoal? Atos inseguros, né? Atos inseguros, condições inseguras. Para isso, aí eu vou buscar agora, falamos ali nas condições de trabalho, lembrando da NR17, que fala sobre ergonomia, e agora nós vamos falar sobre o nosso querido EPI. Para que eu não tenha, eu não faço, não cometam um ato inseguro, eu tenho que usar o EPI, que é gratuito, que a empresa disponibiliza para você, trabalhador, para você utilizar ali para evitar a ocorrência de acidentes. Tá? Então, o EPI tem uma série de fatores, depende da atividade fim de cada um. E onde é que eu encontro essa EPI? Na NR6. Na NR6, ali tem a EPI, o EPC, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, né? Proteção para a cabeça, proteção para os olhos, depende da atividade de cada um, proteção auditiva, né? Se o ambiente ali tem muito barulho, né? Oficina transportadoras, veículos, motores ali, é interessante para o setor auditivo. Tá? Proteção respiratória, né? Tivemos aí a pandemia, nós estamos falando do ambiente de trabalho, a proteção do tronco, enfim, uma série de fatores que você pode agregar na NR6. Tá? Então, uma dica de saúde e segurança no trabalho, né, é evitar, por exemplo, chinelos, né, tênis de pano, não fumar no ambiente de trabalho, não realizar qualquer atividade, né, que traga um prejuízo, que seja inseguro, né, ok? Então, essa é a dica, né? Então, não realizar qualquer atividade sem justamente a utilização do equipamento de proteção adequado para aquela atividade fim. Ok? Então, é isso. Tá? Eu queria aqui agradecer a oportunidade, lembrando a vocês mais uma vez e reforçando o convite para vir aqui na nossa unidade SESC Senat, unidade B83, localizada aqui no Cabo de Santo Agostinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Né? Nos segue lá nas redes sociais, né? No Instagram, está lá, SESC Senat, Cabo de Santo Agostinho, ou SESC Senat B83, que vai direcionar. Lá está todo o nosso cronograma de curso. Venha se capacitar com a gente. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.